Queridos irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos então ler a palavra de Deus. Senhor Deus, a Ti honra e glória, Senhor. Queremos estar na Tua presença, queremos ser o Teu bom perfume, Senhor. Queremos aprender de Ti. Queremos que o Teu reino cresça. E precisamos de compreender o Teu ensino, a Tua vontade. Por isso, agora vem-nos ministrar com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Que sejas Tu a falar connosco, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito. E é isso que nós queremos. Mais do que eu a falar, sejas Tu a falar aos nossos corações. E eu também me predisponho para Te ouvir, Senhor. Ser connosco neste tempo, nós tudo agradecemos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podem se sentar. Queridos irmãos, gostava que lêssemos a primeira frase do versículo 14 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Primeira frase. Diz assim: conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que é que Paulo quis dizer com isto? Sempre nos conduz em triunfo. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo e reconhecemos na sua vida que nem tudo aparentemente foi triunfo. Certo? Eu tinha um irmão há uns anos que dizia que a vida dos crentes era sempre com chuva das bênçãos. Era tudo uma maravilha. Será que era isto que Paulo queria dizer? O que é que ele quer dizer exatamente com sempre nos conduz em triunfo? É que se houve alguém que teve problemas na vida ou que passou por situações muito complicadas, foi o apóstolo Paulo. Será que ser apedrejado em Listra é um sinal de triunfo? Será que descer escondido num cesto na cidade de Damasco pelas muralhas, porque os judeus o queriam matar, é um sinal de triunfo? Se nós avançarmos um pouquinho no texto, vamos chegar ao capítulo 11 e ele começa a contar os problemas, os sofrimentos que teve por servir ao Senhor. E ele começa: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui investigado com varas. E depois começa a contar do apedrejamento, dos problemas, dos perigos e dos naufrágios que passou. Então, como é que ele pode chegar a esta altura e dizer assim: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo? Será que Paulo considerava esses infortúnios também parte do triunfo? Será que são? Eu creio que sim. Creio que sim. Paulo tinha plantado a igreja de Corinto e depois da sua saída entraram alguns falsos mestres. E estes falsos mestres, por aquilo que nós lemos
na carta, na primeira e na segunda carta, além de ensinar ensinos heréticos, eles procuraram denegrir e minar a autoridade de Paulo. Tudo indica, pelo contexto, que houve mesmo uma rebelião contra o apóstolo Paulo, em que o irmão que liderou esse movimento acabou sendo disciplinado pela maioria da igreja. E esses problemas de maledicência para Paulo e essa rebelião fez mesmo com que Paulo saísse de Corinto com vontade de não voltar mais. E podem ver isso no versículo 1 do capítulo 2. E depois de Paulo sair, Paulo sente-se na obrigação de escrever uma carta para Corinto a explicar algumas coisas e a pôr em ordem algumas coisas que considerou importante. E no versículo 4 diz mesmo que Paulo escreveu porque em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi. Então Paulo abriu o seu coração e manifestou o seu pesar, a sua tristeza, a sua angústia por aquilo que estava a acontecer em Corinto, quando foi ele que plantou aquela igreja ali. E uma das acusações, aliás, Paulo vai defender o seu ministério desde o versículo 14, que nós começámos a ler, do capítulo 2, até ao capítulo 7, versículo 3. Então, ele vai defender-se de cada acusação que lhe faziam. E a acusação que nós temos aqui em contexto era ridícula. Era que Paulo era um fracassado. O grande Paulo era um fracassado. Fracassado porquê? Porque, segundo estes falsos mestres, Paulo, onde ia, era sempre maltratado, era preso, passava por sofrimentos que poucos passavam. Parecia que onde Paulo ia, havia contendas, havia confusões, havia conflitos com as autoridades, e eles diziam, bem, se este homem fosse quem diz ser, Deus protegia-o, e ele não tinha que passar por estes problemas todos. Se Paulo fosse de facto um apóstolo de Cristo, ele recebia a bênção e a proteção de Deus. Não tinha que passar por isto. Era mais ou menos esta a situação que estava a acontecer. Obviamente que por trás desta crítica existe uma ideia de cristianismo que não é correta. É aquela ideia de que a vida cristã traz-nos prosperidade, riqueza, bênçãos, não é? Chuva das bênçãos. Já ouviram aquele testemunho? Eu quando cheguei à igreja, olha, tinha sapatos rotos, andava a pé, hoje ando de Porsche e tenho sapatos de pele de crocodilo. É esta a ideia que estava aqui por trás. E estavam a criticar Paulo por ser, digamos assim, um fracassado, porque sofria no desempenho do ministério que o Senhor lhe tinha dado. E então Paulo vai defender-se. E é muito interessante a forma como Paulo vai argumentar. Vamos ler os versículos 14 ao 17. E diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros. Ele vai fazer uma crítica agora a esses falsos mestres.
mercantejando a palavra de Deus, fazendo negócio com a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E este texto tem por trás uma imagem poderosa de sucesso. Quando ele diz, olha, Deus me conduz sempre em triunfo, a imagem que ele está a dar, e era conhecida no Império Romano, era a imagem do triunfo romano. A imagem do triunfo romano era um cortejo ou uma procissão que acontecia quando um general romano vinha de uma grande campanha vitoriosa, quando ele tinha ganho terrenos, quando tinha conquistado povos. Então esse general entrava em Roma e fazia um percurso em que ele era glorificado como um grande herói de guerra. Então, o general romano entrava na capital do império em glória, em cima de uma carruagem com 4 cavalos, desarmado, para mostrar todo o seu poder e a sua sujeição ao Senado romano, vestido com uma toga requintada com bordados roxos e de cor de ouro, e na cabeça uma coroa de louro. Nas ruas por onde passava, a multidão aplaudia-o apoteoticamente como um grande herói de guerra, abençoado pelos deuses. O general, homenageado, era posteriormente chamado de triunfador, e este título era vitalício. Atrás dele vinham então os heróis de guerra, os seus soldados, os prisioneiros amarrados com um ar destruído e uma exposição de grandeza com as riquezas conquistadas ao inimigo. Tesouros para que o povo de Roma pudesse ver a glória do império, o poder, a grandeza, a força dos exércitos romanos. Naquela procissão de glória, eram deitadas flores para o general, pétalas de rosa e outras flores que enchiam o espaço do general com um cheiro agradável, com um perfume. Mas aquele perfume do general significava para os prisioneiros que estava a chegar ao fim as suas vidas, porque muitos deles eram mortos na prisão de Marmetina, eram ali executados. O general fazia então um percurso e acabava no templo de Júpiter, onde consagrava a sua vitória aos deuses. Então esta imagem de um homem glorificado, exaltado nos píncaros da glória humana, é a imagem que Paulo dá para a sua presença no Evangelho. Ele diz, olha, graças, porém, a Deus, que nos faz andar sempre em triunfo. Este sentimento de privilégio de poder fazer parte do cortejo de Deus. O general Jesus, o general vitorioso. Paulo, um soldado arregimentado ao exército deste líder glorioso, o seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo. E ele então diz, versículo 14, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No meio de nós. Paulo está-se a defender, mas Paulo não usa apenas olha, por meio de mim. Ele junta a si todos aqueles que servem ao Senhor. Paulo está a defender-se não usando a presunção de ser o único a fazê-lo. Todos aqueles que servem ao Senhor, ele diz, por meio de nós, a vitória de Cristo é executada através daqueles
que tem Jesus como seu líder. Usando a metáfora militar, Jesus, através da vida dos cristãos, manifesta, através da vida dos seus soldados, manifesta o seu perfume. Por trás desta ideia de perfume, fragrância, também está a linguagem do Velho Testamento, porque o Senhor diz que os louvores, que os sacrifícios eram como o aroma suave à sua presença. Paulo, ao contrário da imagem que aqueles falsos mestres tinham, Paulo vê-se como alguém que vive para o Senhor, que vive para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado, para dar a conhecer o seu Senhor ao mundo. A vida triunfante para Paulo é viver em rendição, em comissão dada por Jesus. E isto englobava as situações boas da vida, como englobava também as situações difíceis, injustas e cruéis por que passou. Noutra carta ele chega mesmo a dizer, para mim o viver é Cristo. Paulo sentia-se em triunfo e dava graças a Deus por isso, porque sentia-se um privilegiado em ser um soldado do general mais glorioso, Jesus Cristo. No versículo 15 ele dá uma imagem muito bonita. Ele diz assim, nós somos o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É bonito, não é? Nós temos o cheiro de Deus. Irmãos, sabem aquela sensação? Creio que já passámos todos. Um dia estávamos no elevador entre alguém perfumado. Não é? Mas não estou a falar daqueles perfumes dos chineses. Estou a falar de um perfume bom. Não é? E alguém entra no elevador e aquele perfume bom alegra-nos. Não é? Dá assim um ar de limpeza, não é? É agradável. Quando é um perfume bom, a gente entra no elevador e aquela pessoa emana ali um cheiro que nos atrai. É assim ou não é? Depois, quando nós saímos, parece que o cheiro ainda vai connosco durante algum tempo, não é? Então, o que Paulo está a dizer é que quem vive perto de Jesus cheira a Deus. É impossível viver numa intimidade com Jesus sem cheirar a Deus. O cristão que vive próximo do Senhor cheira a Deus. Nós conhecemos a vida do Senhor. Enquanto homem, Jesus ensinou-nos a viver, Ele amou as pessoas, todas. Ele serviu-as, honrou-as. Até Judas foi honrado, até ao fim, e amado até ao fim. Jesus ensinou aqueles que estavam à sua volta a viver de acordo com o reino de Deus. Livrou algumas pessoas da vergonha. Lembram-se de Caná da Galileia, no casamento? Ia ser uma vergonha muito grande para a família dizer aos convidados que não tinham vinho. Hoje as pessoas humilham os outros com tanta facilidade. Jesus livrou-os da vergonha, da humilhação naquele dia. Jesus livrou pessoas da condenação, como aquela mulher apanhada em adultério. Encorajou uns, deu esperança a outros. Quando os discípulos estavam tristes, abatidos, Jesus disse, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou-vos preparar lugar. Então, ser perfume de Cristo é brindar as pessoas com o cheiro dele. É anunciar-lhes as boas novas da salvação. É anunciar-lhes o seu amor.
Ensinar as pessoas a viver de um modo rendido a Deus. Ensinar as pessoas sobre a vida abundante que nós temos em Jesus. Ensiná-las a experimentar os valores do céu. E Paulo diz: então somos o bom perfume, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. O cristão, quando vive perto de Jesus, espalha o perfume de Jesus por crentes e descrentes, com efeitos diferentes. Os irmãos já tiveram aquela sensação, já disseram assim, há pessoas que, quando privam connosco, e se apercebem de alguma diferença que existe na nossa vida, às vezes não sabem muito bem explicar. Então dizem assim, vocês parece que têm uma energia positiva. Parece que há uma áurea assim à vossa volta. Há uma paz que não se consegue explicar. Uma senhora no Faial, a quem nós alugámos uma casa, dizia-nos assim, vocês parece que têm uma luz diferente. Era um LED naquele tempo. O que estas pessoas estão a dizer é que nós cheiramos a Deus. É que temos o perfume de Cristo. É isto. Na linguagem do apóstolo Paulo, é ter o perfume de Cristo. Mas há uma diferença, de facto, entre o efeito que a nossa vida pode ter para aqueles que são salvos e para aqueles que se perdem. Para os que são salvos, somos cheios de vida. Cheiro agradável, cheio de prazer, cheio de felicidade, cheio de honra, cheio de amor, cheiro que atrai as pessoas, fragrância que atrai as pessoas para Jesus. Muitas vezes me lembro da minha querida Dina Delgado, responsável para que eu ouvisse o Evangelho na sua casa, membro desta igreja. Não havia ninguém em Massamá que tivesse uma coisa má a dizer dela. Nada. Ela cheirava a Deus. Ela cheirava a Deus. Mesmo em situações difíceis. Quando eu era pequenino, íamos lá tocar à campainha dela, sabíamos que ela era bondosa, e íamos pedir uma moedinha para o Santo António. Era assim. Batíamos à porta. Oh, Dina, queremos uma moedinha para o Santo António. Ela, cristã, não é? Ela dizia assim, olha, eu não dou para o Santo António, mas dou para ti. E nós sabíamos que íamos lá e ela dava. Era uma mulher com um coração tremendo. Tenho tanta pena dela não estar connosco. Ela cheirava a Deus. E nós guardamos no coração essas pessoas que nos ensinaram de Jesus e que foram importantes para a nossa salvação. Então, elas são cheiro de vida para a vida. Mas para os incrédulos, para aqueles que não creem em Jesus, às vezes o crente é incómodo. É cheiro de morte. O cheiro de Deus, em algumas pessoas, causa repúdio. Causa-lhes repúdio. Mas é importante nós percebermos quem são os incrédulos. Os incrédulos não são apenas os ateus ou os agnósticos. Os incrédulos
são aqueles que não se rendem completamente a Jesus. São aqueles que decidem viver a sua vida como senhores de si mesmos. São senhores das suas decisões, dos seus projetos, dos seus sonhos, do seu tempo, dos seus bens, dos seus afazeres. São pessoas que até podem ter fé. Até podem ter fé. Porque lá em Mateus 7, 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que diz Senhor, senão aquele que crê? Não é? Até o diabo crê, estremece. Incrédulos são aqueles que não creem em Jesus ao ponto de lhe render a sua vida. Quem diz Senhor, Senhor, são as pessoas que têm fé, que creem em Deus, mas não ao ponto de fazerem a vontade dele. Então, fazer a vontade de Jesus não é cumprir uma promessa, não é dar uma esmola, fazer uma boa ação, é fazer a vontade de Deus acima da nossa, é render-lhe a nossa vida, é consagrar-lhe tudo o que somos, é estar arregimentado. Nos exércitos de Jesus. Lembro-me quando fui à tropa, primeiro dia, eu que ia com a ideia de lá ficar muitos anos, perdi logo a vontade toda no primeiro dia. Disse logo, isto não é para mim. E depois de fazermos lá, ir buscar a roupa e levarmos um corte de cabelo, aquelas coisas todas, e deles brincarem lá e humilharem-nos um pouco muito, eu às tantas estava lá numa zona que eles nos colocaram, sim, e um sargento a falar connosco e a dizer mal de nós, e basicamente ele estava a dizer-nos assim, olha, vocês agora não são nada, até usou a expressão, são abaixo de cão. Agora os cães até têm um certo estatuto, na altura não. Não havia o PAN, então não havia estatuto nenhum para os cães. Os cães agora até entram no testamento das pessoas e tudo mais. Naquele tempo não, os cães não tinham estatuto nenhum. Ele dizia que nós éramos abaixo de cão. Mas qual era o objetivo dele? O objetivo dele era dizer assim, olha, quem manda em vocês somos nós. Os superiores, o exército é que manda em vocês. E vocês servem apenas para obedecer. E se nós dissermos para vocês saltarem, só têm que perguntar quantas vezes e a que altura. Basicamente era isto. E ser servo de Jesus, não pelo lado pejorativo, é render completamente a nossa vida a Ele. E era nesta perspectiva que Paulo dizia que vivia em triunfo. Porque a sua vida estava completamente rendida. Era Jesus que era a autoridade sobre si. Paulo ensina-nos a viver intencionalmente, espalhando o bom perfume de Cristo. A forma como nós vivemos, como ensinamos, a forma como cuidamos dos doentes, a forma como tratamos o nosso patrão, o nosso chefe, como fazemos negócios, a forma como vendemos, a forma como compramos, a maneira de estar e tratar as pessoas. Mostra se de facto exalamos o perfume de Cristo ou se exalamos um perfume putrefacto, podre. Se uma pessoa chegar ao supermercado e for o mais chato dos clientes, se a pessoa que está ao nosso lado, a nossa secretária,
não pode contar connosco, se o nosso chefe tem medo de falar connosco e nos corrigir, se a família não quer saber de nós, talvez o cheiro que andamos a exalar não seja o melhor. Paulo tinha consciência que exalava o bom perfume de Cristo. E o meu desafio para nós é que possamos ser intencionais nisto. Possamos medir os nossos relacionamentos, as nossas ações, a nossa postura, nos vários domínios da vida. E, em vez de sermos senhores da nossa vida, possamos ter consciência que ali onde estamos, estamos a servir o glorioso general da salvação, Jesus Cristo. Não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o damos a conhecer àqueles que estão à nossa volta. E Paulo considerava que isso era viver em triunfo. Era melhor do que fazer aquela parada em Roma e receber as pétalas de flor, o perfume, a coroa de louros. Um dia ganharia a coroa da vida. Para terminar, eu gostava que pensasse se existe alguém que tem vivido ao seu lado, que não tem boas razões para acreditar que tem exalado o perfume de Cristo. Existe alguma coisa assim, incorreta na nossa vida? Um relacionamento? Uma postura? Existe alguma coisa? Se existe, temos que pedir perdão ao Senhor e corrigir. Mas agora também quero que pense noutra. Quero, a quem é que pode exalar com o perfume de Cristo? Quem é que está ao seu lado, no dia a dia, que pode cheirar a fragrância de Cristo através da sua vida? Lembra-se de alguém? É que se está a lembrar de alguém, essa é a pessoa que deve testemunhar das boas novas da salvação. Porque queremos ser verdadeiramente o bom perfume de Cristo. Amém? Vamos orar. A Ti, Senhor Deus, a Ti honra e glória. Tu és o único que merece ser exaltado, que merece ser adorado. És o único digno de glória. O único a quem nos curvaríamos, ou a quem nos curvamos. Tu és o Senhor. És um Deus de amor. Um Deus que nos permite viver a vida com abundância. Ó Senhor, damos-te graças pelo Teu caráter, pelo Teu amor em nós. Damos-te graças pela paz que nos fazes sentir, pela esperança que temos, pela herança maravilhosa que Tu tens à nossa espera. Nós damos-te graças por conhecermos o Teu cheiro, Senhor. Por Te experimentarmos no dia a dia. Por termos intimidade contigo, Senhor. Mas queremos que outros tenham, Senhor. Sabemos que nem todos irão aceitar o Teu doce perfume, Senhor. Mas nós queremos ser instrumentos Teus, Senhor. Queremos dar a conhecer quem Tu és. Dá-nos ousadia, Senhor. Ousadia para
afirmar as nossas convicções. Dá-nos amor para cuidar das pessoas, Senhor. Dá-nos sabedoria e para saber explicar o teu amor, o teu evangelho. Ó Senhor, possamos ser, como igreja, como famílias, como indivíduos, o teu bom perfume neste mundo. As pessoas à nossa volta possam ter aquela fragrância agradável, maravilhosa da tua presença. Este é o pedido que te fazemos. Em nome de Jesus.